Entre os seres que lhe eriçavam os cabelos, viu Telemaco vários e antigos reis da Lídia punidos por haverem preferido ao trabalho as delícias de uma vida inativa, quando aquele deve ser o consolo dos povos e, como tal, inseparável da realeza. Estes reis lastimavam-se reciprocamente a cegueira, diziam um ao outro que fora seu filho. Não vos tinha eu recomendado tantas vezes durante a vida e ainda antes da morte, que reparasseis os males ocorridos por negligência minha? Travessão. Ah, desgraçado pai, travessão, dizia o filho, travessão. Fostes vós que me perdestes. Foi o vosso exemplo que me inspirou o Fausto, o orgulho, a voluptuosidade e a crueldade para com os homens. Vendo vós governar com tanta incúria, cercado de aduladores infames, habituei-me a prezar a lisonja e os prazeres. Acreditei que os homens eram para os reis o que os cavalos e outros animais de carga são para aqueles, isto é, animais que só se consideram enquanto proporcionam serviços e comodidades. Acreditei-o e foste vós que mo fizeste crer reticências, sofrendo agora tantos males por vós haver imitado. A estas recriminações aliavam-se as mais acerbadas blasfêmias, como que possuídos de raiva bastante para se despedaçarem mutuamente, quais notívagos mochos em torno desses reis, corvejavam as suspeitas cruéis, os vãos receios e desconfianças que vingam os povos da fereza de seus reis. A ganância insaciável das riquezas, a falsa glória sempre tirânica e a moleza displicente que duplica os sofrimentos sem a compensação de sólidos prazeres, viam-se muitos desses reis severamente punidos não por males que tivessem feito, mas por terem negligenciado o bem que poderiam e deveriam fazer. Todos os crimes dos povos provenientes da desídia na observância das leis eram imputados aos reis, que não devem reinar, senão para que as leis exerçam seu ministério. Imputavam-se-lhes também todas as desordens decorrentes do fausto, do luxo e dos demais excessos que impelem os homens à violência, instigando-os à aquisição de bens com desprezo das leis. Sobretudo, recaia o rigor sobre os reis que, ao invés de serem bons e vigilantes pastores dos povos, só cuidavam de devastar o rebanho, quais lobos devoradores. O que mais entristeceu Telemaco, porém, foi ver nesse abismo de trevas e males um grande número de reis que, tendo passado na terra pelos melhores, condenaram-se apenas do Tártaro por se terem deixado guiar por homens ardilosos e maus.
Tal punição correspondia aos males que tinham deixado praticar em nome da sua autoridade. Demais, a maior parte desses reis não foram nem bons nem maus, tal a sua fraqueza não os atemorizava a ignorância da verdade e, assim como nunca experimentaram o prazer da virtude, jamais poderiam fazê-lo consistir na prática do bem. Subtítulo: Esboço do Inferno Cristão. 11. A opinião dos teólogos sobre o inferno resume-se nas seguintes citações. Nota de rodapé. Essas citações são tiradas da obra intitulada O Inferno, de Augusto Callet. Retornando ao texto, essa descrição, sendo tomada dos autores sagrados e da vida dos santos, pode tanto melhor ser considerada como expressão da fé ortodoxa na matéria, quanto é ela reproduzida a cada instante com pequenas variantes nos sermões do púlpito evangélico e nas instruções pastorais. 12. Os demônios são puros espíritos e os condenados presentemente no inferno podem ser considerados puros espíritos, uma vez que só a alma aí desce e os restos entregues à terra se transformam em ervas, em plantas, em minerais e líquidos, sofrendo inconscientemente as metamorfoses constantes da matéria. Os condenados, porém, como santos, devem ressuscitar no dia do juízo final, retomando para não mais deixá-los os mesmos corpos carnais que os revestiam na vida. Os eleitos ressuscitarão, contudo, em corpos purificados e resplendentes, e os condenados em corpos maculados e desfigurados pelo pecado. Isso os distinguirá, não havendo mais no inferno puros espíritos, porém homens como nós. Conseguintemente, o inferno é um lugar físico, geográfico, material, uma vez que tem de ser povoado por criaturas terrestres, dotadas de pés, mãos, boca, língua, dente, ouvidos, olhos, semelhantes aos nossos, sangue nas veias e nervos sensíveis. Onde estará esse inferno? Alguns doutores o têm colocado nas entranhas mesmas do nosso globo. Outros não sabemos em que planeta, sem que o problema se haja resolvido por qualquer concílio. Estamos, pois, quanto a este ponto, reduzidos a conjecturas. A única coisa afirmada é que esse inferno, onde quer que exista, é um mundo composto de elementos materiais, conquanto sem sol, sem estrelas, sem lua, mais triste e inóspito, desprovido de todo germen e das aparências benéficas que porventura se encontram ainda nas regiões mais áridas deste mundo em que pecamos. Os teólogos mais circunspectos não se atrevem, à semelhança dos egípcios, dos hindus e dos gregos, a descrever os horrores dessa morada, limitando-se a nola mostrar como premissas no pouco que dela fala a Escritura.
o lago de fogo e enxofre do Apocalipse e os vermes de Isaías, esses vermes que formigam eternamente sobre os cadáveres de Tofel, e os demônios atormentando os homens aos quais eles perderam, e os homens a chorarem, rangendo os dentes, segundo a expressão dos evangelistas. Santo Agostinho não concorda com esses sofrimentos físicos sejam apenas reflexos de sofrimentos morais e vê num verdadeiro lago de enxofre vermes e verdadeiras serpentes saciando-se nos corpos, caçando suas picadas as do fogo. Ele pretende mais, segundo um versículo de S. Marcos, que esse fogo estranho, posto que material como o nosso, e atuando sobre corpos materiais, os conservará como o sal conserva o corpo das vítimas. Os condenados, vítimas sempre sacrificadas e sempre vivas, sentirão a tortura desse fogo que queima sem destruir. Penetrando-lhes a pele, serão dele embebidos e saturados em todos os seus membros, na medula do osso, nas pupilas dos olhos, nas mais recônditas e sensíveis fibras do seu ser. A cratera de um vulcão, se aí pudesse submergir, ser-lhes-ia lugar de refrigério e repouso. Assim falam com toda a segurança os teólogos mais tímidos, discretos e comedidos. Não negam que haja no inferno outros suplícios corporais, mas dizem que, para afirmá-lo, lhes falta suficiente conhecimento, pelo menos tão positivo como o que lhes foi dado sobre o suplício horrível do fogo e dos vermes. Há, contudo, teólogos mais ousados ou mais esclarecidos que dão do inferno descrições mais minuciosas, variadas e completas, e, conquanto se não saiba em que lugar do espaço está situado este inferno, há santos que o viram. Eles não foram lá ter com a lira na mão, como Orfeu, de espada em punho, como Ulisses, mas transportados em espírito. Desse número é Santa Teresa. Dir-se-ia pela narrativa da santa que há uma cidade no inferno, travessão. Ela aí viu pelo menos uma espécie de viela comprida e estreita, como essas que abundam em velhas cidades, e percorreu-a horrorizada, caminhando sobre lodoso e fétido terreno, no qual populavam monstruosos répteis. Foi, porém, detida em sua marcha por uma muralha que interceptava a viela, em cuja muralha havia um nicho onde se abrigou. Aliás, sem poder explicar a ocorrência, era, dizia ela, o lugar que lhe destinavam se abusasse em vida das graças concedidas por Deus em sua cela de Ávila. Apesar da facilidade maravilhosa que tivera em penetrar esse nicho, não podia sentar-se ou deitar-se nem manter-se de pé, tampouco podia sair. Essas paredes horríveis, abaixando-se sobre ela, envolviam-na, apertavam-na, como se fossem animadas de movimento próprio. Parecia-lhe que a afogavam, estrangulando-a ao mesmo tempo que a esfolavam e retalhavam em pedaços.
Ao sentir queimar-se, experimentou igualmente toda sorte de angústias. Sem esperança de socorro, tudo era trevas em torno de si, posto que através dessas trevas percebesse, não sem pavor, a hedionda viela em que se achava, com a sua imunda vizinhança. Este espetáculo era-lhe tão intolerável quanto os apertos mesmos da prisão. Nota de rodapé. Nesta visão se reconhecem todos os caracteres dos pesadelos, sendo provável que fosse deste gênero de fenômenos o acontecido a Santa Teresa. Agora retornando ao texto. Esse não era, sem dúvida, mais que um pequeno recanto do inferno. Outros viajantes espirituais foram mais favorecidos, pois viram grandes cidades no inferno, quais enormes braseiros, Babilônia e Ninive, a própria Roma com seus palácios e templos abrasados, acorrentando todos os habitantes. Traficantes em seus balcões, sacerdotes reunidos a cortesãos em salas de festim, chumbados às cadeiras ululantes, levando aos lábios rubras taças chamejantes, criados genuflexos em ferventes cloacas, braços distendidos e príncipes de cujas mãos escorria em lava devoradora o ouro derretido. Outros viram no inferno planícies sem fim, cultivadas por camponeses famintos que, nada colhendo desses campos fumegantes, dessas sementes estéreis, se entredevoravam, dispersando-se em seguida, tão numerosos como dantes, magros, vorazes e em bando, indo procurar ao longe, em vão, terras mais felizes. Outras colônias errantes de condenados os substituíam imediatamente. Ainda outros relatam que viram no inferno montanhas inçadas de precipícios, florestas gemebundas, poços secos, fontes alimentadas de lágrimas, ribeiros de sangue, turbilhões de neve em desertos de gelo, barcas tripuladas por desesperados, singrando mares sem praia. Viram, em uma palavra, tudo o que viam os pagãos, um lúgubre revérbero da terra, com os respectivos sofrimentos naturais, eternizados, e até calabouços, patíbulos e instrumentos de tortura, forjados por nossas próprias mãos. Há, com efeito, demônios que, para melhor atormentarem os homens em seus corpos, tomam corpos. Uns têm asas de morcegos, cornos, couraças de escamas, patas armadas de garras, dentes agudos, apresentando-se-nos armados de espadas tenazes, pinças, serras, grelhas, foles, tudo ardente, não exercendo outro ofício por toda a eternidade em relação à carne humana, que não o de carniceiros e cozinheiros. Outros, transformados em leões ou víboras enormes, arrastam suas presas para cavernas solitárias. Estes se transformam em corvos para arrancar os olhos a certos culpados. E aqueles em dragões volantes, prontos a se lançarem sobre o dorso das vítimas, arrebatando-as assustadiças, ensanguentadas, aos gritos, através de espaços tenebrosos, para
arremessá-las ao fim em tanques de enxofre, aqui nuvens de gafanhotos, de escorpiões gigantescos, cuja vista produz náuseas e calafrios, e o contato, convulsões, além monstruosos policéfalos, escancarando goelas vorazes a sacudirem sobre as disformes cabeças as suas crinas de áspides, a triturarem condenados com sangrentas mandíbulas para vomitá-los, mastigados, porém vivos, porque são imortais. Estes demônios de formas sensíveis que lembram tão visivelmente os deuses do Amente e do Tártaro, bem como os ídolos adorados pelos fenícios, moabitas e outros gentios vizinhos da Judéia, esses demônios não obram ao acaso, tendo cada um a sua função. O mal que praticam no inferno está em relação ao mal que inspiraram e fizeram cometer na terra. Nota de rodapé. Singular punição, na verdade, esta de poder continuar em maior escala a prática do mal menor feito na terra. Mais racional seria o sofrerem os próprios malfeitores as consequências desse mal, em lugar de se darem ao prazer de proporcioná-lo a outrem. Retornando ao texto, os condenados são punidos em todos os seus órgãos e sentidos, porque também a Deus ofenderam por todos os órgãos e sentidos. Os delinquentes de gula são castigados pelos demônios da glutonaria, os preguiçosos pelos da preguiça, os luxuriosos pelos da devassidão, e assim por diante, numa variedade tão grande como a dos pecados, terão frio queimando-se e calor enregelados, ávidos igualmente de movimento e de repouso, sedentos e famintos, 1000 vezes mais fatigados que escravos ao fim do dia, mais doentes que os moribundos, mais alquebrados e chaguentos que os mártires, e isso para sempre. Demônio algum se furta, nem se furtará jamais ao desempenho sinistro da sua tarefa, perfeitamente disciplinados e fiéis, quanto à execução das vingativas ordens que receberam. Aliás, sem isso, que seria o inferno? Repousariam os pacientes se os algozes altercassem ou se enfadassem, mas nada de repouso nem disputas para quaisquer deles, pois apesar de maus e inumeráveis que são, estendendo-se de um a outro extremo do abismo, nunca se viu sobre a terra súditos mais dóceis a seus príncipes, exércitos mais obedientes aos chefes ou comunidades monásticas mais humildes e submissas aos seus superiores. Nota de rodapé. Esses mesmos demônios rebeldes a Deus quanto ao bem são de uma docilidade exemplar quanto à prática do mal. Nenhum se esquiva ou afrouxa durante a eternidade. Que singular metamorfose em que fora criado puro e perfeito como os anjos. Não é de pasmar vê-los dar exemplos de harmonia, de concórdia inalterável, quando os homens sequer não sabem viver em paz na terra, antes se laceram mutuamente, vendo-se o requinte dos castigos reservados aos condenados e, comparando sua situação à dos demônios, é caso de perguntar quais os mais dignos de lástima.
travessão, se as vítimas ou os algozes. Retornando ao texto, quase nada se conhece da ralé demoníaca desses vis-espíritos que compõem as legiões de vampiros, sapos, escorpiões, corvos, hidras, salamandras e outros animais sem nomes. Conhecem-se, porém, os nomes de muitos dos príncipes que comandam tais legiões, entre os quais Belfegor, o demônio da luxúria, Abaddon ou Apollyon, do homicídio, Belzebu, dos desejos impuros, ou o senhor das moscas que engendram a corrupção. Mammon, da avareza, Maloque, Belial, Balgarde, Astarote e muitos outros, sem falar do seu chefe supremo, o sombrio arcanjo que no céu se chamava Lúcifer e no inferno se chama Satanás. Eis aí resumida a ideia que nos dão do inferno, sob o ponto de vista da sua natureza física e também das penas físicas que aí sofrem. Compulsai os escritores dos padres e dos antigos doutores, interrogai as pias legendas, observai as esculturas e painéis das nossas igrejas, atentai no que dizem dos púlpitos e sabereis ainda mais. 13. O autor acompanha esse quadro das seguintes reflexões, cujo alcance procuraremos cada qual compreender. A ressurreição dos corpos é um milagre, mas Deus faz ainda um segundo milagre, dando a esses corpos mortais, travessão, já uma vez usados pelas passageiras provas da vida, já uma vez aniquilados, a virtude de subsistirem sem se dissolverem numa fornalha onde se volatilizariam os próprios metais. Que se diga que a alma é o seu próprio algoz, que Deus não a persegue e apenas a abandona no estado infeliz por ela escolhido, abre parênteses, conquanto esse abandono eterno de um ser desgraçado e sofredor pareça incompatível com a bondade divina, fecha parênteses, mas o que se diz da alma e das penas espirituais não se pode de modo algum dizer dos corpos e das respectivas penas, para perpetuação das quais já não basta que Deus se conserve impassível, mas ao contrário, que intervenha e atue sem o que sucumbiriam os corpos. Os teólogos supõem, portanto, que Deus opera efetivamente após a ressurreição dos corpos, esse segundo milagre de que falamos, que em primeiro lugar tira dos sepulcros que os devoraram os nossos corpos de barro, retira-os tais como aí baixaram, com suas enfermidades originais e degradações sucessivas da idade, restitui-nos a esse estado decrépitos, friorentos, gotosos, cheios de necessidades, sensíveis a uma picada de abelha, assinalados dos estragos da vida e da morte, e está feito o primeiro milagre. Depois, a esses corpos raquíticos, prontos a voltarem ao pó de onde saíram, outorga propriedades que nunca tiveram, travessão, a imortalidade, esse dom que em sua cólera, abre parênteses, dizei antes em sua misericórdia, fecha parênteses, retirara a Adão ao sair do Éden, travessão, e eis completo o segundo milagre.
Adão, quando imortal, era invulnerável, e deixando de ser invulnerável, tornou-se mortal. A morte seguida de perto a dor. A ressurreição não nos restabelece, pois, nem nas condições físicas do homem inocente, nem nas do culpado, sendo antes uma ressurreição das nossas misérias somente, mas com um acréscimo de misérias novas, infinitamente mais horríveis. É de alguma sorte uma verdadeira criação e a mais maliciosa que a imaginação tenha, porventura ousado conceber. Deus muda de parecer e, para ajuntar aos tormentos espirituais dos pecadores tormentos carnais, que possam durar eternamente, transforma de súbito, por efeito do seu poder, as leis e propriedades por ele mesmo estabelecidas de princípio aos compostos materiais, ressuscita carnes enfermas e corrompidas e, reunindo por um nó indestrutível esses elementos que tendem por si mesmos a separar-se, mantém e perpetua contra a ordem natural essa podridão viva, lançando-a ao fogo, não para purificá-la, mas para conservá-la tal qual é, sensível, sofredora, ardente, horrível e como a quer, travessão imortal. Por esse milagre se arvora Deus num dos algozes infernais, pois se os condenados só a si podem atribuir seus males espirituais, em compensação só a Deus poderão imputar os outros. Era pouco, aparentemente, o abandono depois da morte, a tristeza ao arrependimento, as angústias de uma alma que sente perdido o bem supremo. Segundo os teólogos, Deus iria buscá-las nessa noite, ao fundo desse abismo, chamando-as momentaneamente à vida, não para as consolar, mas para as revestir de um corpo horrendo, chamejante, imperecível, mais empestado que a túnica de Dejanira, abandonando-as então para sempre. Ainda assim, ele não as abandonará para sempre, em absoluto, visto como céu e terra não subsistem senão por ato permanente da sua vontade sempre ativa. Deus terá, portanto, sem cessar esses condenados à mão, para impedir que o fogo se extinga em seus corpos, consumindo-os e querendo que contribuam perenemente por seus perenes suplícios para a edificação dos escolhidos. 14. Dissemos, e com razão, que o inferno dos cristãos excedera o dos pagãos. Efetivamente, no Tártaro, vêm-se culpados, torturados pelo remorso ante suas vítimas e seus crimes, acabrunhados por aqueles que espezinharam na vida terrestre. Vemo-los fugirem à luz que os penetra, procurando em vão esconderem-se aos olhares que os perseguem. Aí o orgulho é abatido e humilhado, trazendo todos o estigma de seu passado, punidos pelas próprias faltas a ponto tal que, para alguns, basta entregá-los a si mesmos, sem ser preciso aumentar-lhes os castigos. Contudo, são sombras, isto é,
almas com corpos fluídicos, imagens da sua vida terrestre. Lá não se vê os homens retomarem o corpo carnal para sofrer materialmente com fogo a penetrar-lhes a pele, saturando-os até a medula dos ossos. Tampouco se vê o requinte das torturas que constituem o fundo do inferno cristão. Juízes inflexíveis, porém justos, proferem a sentença proporcional ao delito, ao passo que no império de Satã são todos confundidos nas mesmas torturas com a materialidade por base e banida toda e qualquer equidade. Incontestavelmente há hoje no selo da Igreja mesma muitos homens sensatos que não admitem essas coisas à risca, vendo nelas antes simples alegorias cujo sentido convém interpretar. Estas opiniões, no entanto, são individuais e não fazem lei, continuando a crença no inferno material, com suas consequências, a constituir um artigo de fé. 15. Poderíamos perguntar como há homens que têm conseguido ver essas coisas em êxtase, se elas de fato não existem. Não cabe aqui explicar a origem das imagens fantásticas, tantas vezes reproduzidas com visos de realidade. Diremos apenas ser preciso considerar em princípio que o êxtase é a mais incerta de todas as revelações. Nota de rodapé, o Livro dos Espíritos, números 443 e 444, retornando ao texto. Porquanto o estado de sobreexcitação nem sempre importa um desprendimento da alma tão completo que se imponha a crença absoluta, denotando muitas vezes o reflexo de preocupações da véspera. As ideias com que o espírito se nutre e das quais o cérebro, ou antes o invólucro perispiritual correspondente a este, conserva a forma ou a estampa, se reproduzem amplificadas como em uma miragem, sob formas vaporosas que se cruzam, se confundem e compõem um todo extravagante. Os estáticos de todos os cultos sempre viram coisas em relação com a fé de que se presumem penetrados, não sendo, pois, extraordinário que Santa Teresa e outros, tal que ela, saturados de ideias infernais pelas descrições verbais ou escritas, hajam tido visões que não são, propriamente falando, mais que reproduções por efeito de um pesadelo. Um pagão fanático teria antes visto o Tártaro e as Fúrias ou Júpiter no Olimpo, empunhando um raio. Capítulo 5. O Purgatório. 1. O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593. É incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme com a justiça de Deus que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. O princípio do purgatório é, pois, fundado na equidade, porque, comparado à justiça humana, é a detenção temporária a par da condenação perpétua, que julgar de um país que só tivesse a pena de morte para os crimes e os simples delitos. Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas: a suprema felicidade ou o eterno suplício. E nessa hipótese, que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas?
ou compartilhariam da felicidade dos eleitos, ainda quando imperfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos, ainda quando não houvessem feito muito mal, o que não seria nem justo nem racional. 2. Mas necessariamente a noção do purgatório deveria ser incompleta porque, apenas conhecendo a penalidade do fogo, fizeram dele um inferno menos tenebroso, visto que as almas aí também ardem, embora em fogo mais brando. Sendo o dogma das penas eternas incompatíveis com o progresso, as almas do purgatório não se livram dele por efeito do seu adiantamento, mas em virtude das preces que se dizem ou que se mandam dizer em sua intenção. E se foi bom o primeiro pensamento, outro tanto não acontece quanto as consequências dele decorrentes, pelos abusos que originaram as preces pagas, transformaram o purgatório em mina mais rendosa que o inferno. Nota de rodapé. O purgatório originou o comércio escandaloso das indulgências, por intermédio das quais se vende a entrada no céu. Este abuso foi a causa primária da reforma, levando Lutero a rejeitar o purgatório. Retornando ao texto. 3. Jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. A nova revelação estava reservado o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se esta fosse perfeita, não cometeria faltas, nem teria de sofrer-lhe as consequências. O homem que na terra fosse em absoluto sóbrio e moderado, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas de excessos. O mais das vezes ele é desgraçado por sua própria culpa, porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à terra, expiando não somente faltas atuais, mas faltas anteriores não resgatadas. Repara em uma vida de provações o que a outrem fez sofrer em anterior existência. As vicissitudes que experimenta são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que lhe cumpre eliminar de si, a fim de evitar males e progredir para o bem. São para a alma lições da experiência, rudes às vezes, mas tanto mais proveitosas para o futuro quanto profundas as imperfeições que deixam. Essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas que lhe desenvolvem as forças e as faculdades intelectuais e morais. Por essas lutas, a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver de nodo para mantê-las até o fim. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiante e triunfadora como soldado que se destaca da refrega para receber a palma gloriosa. 4. Em cada existência, uma ocasião se depara à alma para dar um passo avante de sua vontade
depende a maior ou menor extensão desse passo, franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. Neste último caso, e porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas, terá de recomeçar nova existência em condições ainda mais penosas, porque a uma nódoa não apagada há junta outra nódoa.